a física essencialmente é uma ciência experimental. Então a gente precisa de informações da natureza, mesmo se você quiser ser um físico teórico e descrever a natureza através de algum modelo, a gente tem que ter ideia que a gente precisa de um feedback, digamos assim, uma resposta experimental para saber se o nosso modelo está funcionando. Então, quando a gente está discutindo lá as leis da física e todas essas grandezas que a gente falou, por exemplo, a gente falou lá das leis de Newton, que a força é uma massa vezes a aceleração, e discutiu essas coisas, no final das contas, para verificar se a lei de Newton é verdadeira ou não, se ela funciona para descrever a natureza, alguém tem que ir lá no laboratório, botar a mão na massa, fazer uma medida. Essa é a parte mais relevante aí da física experimental e a gente vai discutir aqui o que está associado a fazer uma medida, o que a gente tem que fazer para fazer essa medida, como fazer essa medida. Então aí tem um sumáriozinho que a gente vai ver hoje, né? Vou falar um pouquinho da introdução aí da física experimental, que é basicamente esse papo que eu estou tendo com vocês aqui agora, e vai falar um pouquinho das medidas experimentais que a gente tem que fazer para obter alguma grandeza física. Então, por exemplo, se a gente pegar uma régua para medir uma mesa, ou um comprimento de um lápis, alguma coisa, a gente está fazendo uma medida experimental e qual é o significado físico de fazer essas medidas. Aí vem uma série de conceitos relacionados à física experimental, que são incertezas, precisão, exatidão e propagação de incertezas. Então, quando eu estou falando de física experimental, aí a gente está falando de toda a física. Como a gente costuma dividir lá, você tem mecânica, termologia, ótica, eletricidade e magnetismo. Isso tudo são parte da física, mas a física como um todo é uma ciência muito ampla, né? Ela estuda uma variedade, uma infinidade de fenômenos. A gente costuma dividir cada um desses fenômenos para ficar mais palatável o entendimento, mas a ideia básica da física é tentar descrever algum fenômeno da natureza, seja ele qual for. Se tiver relacionado à mecânica, a gente separa aqui num canto, mas no geral também você tem vários fenômenos ali que permeiam a física e estão transicionando ali no meio do caminho entre uma área e outra, e os fenômenos em geral, eles de certa forma estão conectados. Fazer um experimento na física, a princípio, vocês podem fazer o experimento na casa de vocês, né? Ou seja, você quer medir o comprimento de uma mesa, você pega lá uma fita métrica e você consegue medir. Medir períodos de oscilação de algum fenômeno físico, também você precisa de um cronômetro, que hoje em dia qualquer um no celular tem um cronômetro, ou no próprio computador dá para fazer um cronômetro, e dá para medir diversas grandezas físicas em casa. Então, o foco da física experimental é tentar descrever, ou seja, obter informação da natureza para entender como que os fenômenos físicos, os fenômenos da natureza acontecem. Então, alguns exemplos que eu falei, né? Você pode usar uma régua para medir alguma coisa, um cronômetro para medir tempo. Ali eu botei um desenhozinho aqui do multímetro, que a gente utiliza muito ele para fazer medidas elétricas, então a gente pode medir a tensão de uma bateria, você pode botar um multímetro na tomada para medir a tensão da tomada. Enfim, você tem aí uma série de infinidade de grandezas que a gente pode medir. Então, quando a gente vai tentar tomar uma medida, a gente está tentando determinar uma grandeza física que a gente quer medir. Pode ser um comprimento, pode ser um tempo, pode ser alguma coisa que, a princípio, a gente não tem conhecimento de qual é essa grandeza e a gente quer tirar a medida. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha mesa, você pode até, digamos assim, ter uma noção do tamanho da mesa, mas você precisa efetivamente fazer a medida para ter certeza daquele tamanho. Só que ter certeza na física experimental é uma coisa muito forte. Então, você tem lá uma grandeza que você quer medir, o tamanho da mesa, por exemplo. Essa mesa tem um tamanho pré-determinado. A gente chama isso do valor real do tamanho da mesa. A questão da física experimental é que ela quer tentar descobrir qual é esse valor real da mesa. Para fazer isso, a gente vai utilizar algum instrumento de medida para tentar medir essa mesa. Só que, quando a gente faz uma medida, a gente sempre tem o que a gente chama de uma incerteza ligada a essa medida. A gente nunca consegue, na física experimental, uma tarefa impossível, saber exatamente qual é o valor real de alguma medida. O que a gente tem que tentar determinar na física experimental é tentar determinar o valor medido com a maior precisão possível. Você pode tentar pegar um instrumento com maior precisão, a gente vai discutir esse tipo de coisa, mas a gente sempre tem uma incerteza na nossa medida. Então, quando a gente faz uma medida de uma grandeza na física, a gente descreve essa medida dessa forma que está aqui. Então, por exemplo, o comprimento da mesa, o que a gente vai ter? A gente tem uma medida que a gente chama do valor esperado dessa medida. Por exemplo, se você fizer uma única medida da mesa, você vai lá e mede. Por exemplo, ela tem aqui 1,20 m, por exemplo. Então você foi lá com a sua trena
e mediu o comprimento dessa mesa. Então o seu valor esperado é esse. Mas quando você coloca lá na sua régua, na sua trena, você vê que ela tem várias subdivisões. Então você nunca vai conseguir saber exatamente aonde está batendo o tamanho da sua régua. Então tem uma incerteza associada a essa medida. Então você nunca vai dizer com precisão absoluta qual é o tamanho da sua mesa. Você vai dizer 1,20 centímetros, mas existe uma incerteza nessa medida. E essa incerteza geralmente aí está na última casa decimal. Então esse daqui é o fundamento da física experimental, esse slide aqui. A gente faz uma medida, então você tem o valor esperado, que não necessariamente o valor esperado vai ser o seu valor medido, mas uma incerteza. E esse uzinho aqui está representando a unidade. Então se eu estou medindo a minha mesa, por exemplo, a unidade do sistema internacional é o metro. Então, idealmente, a gente costuma fazer as medidas no sistema internacional. Não é obrigatoriedade, mas, em geral, a gente costuma trabalhar no sistema internacional. Então, como eu falei, a gente vai pegar um instrumento que vai tentar dar para a gente qual é o valor real daquela grandeza. Então, o instrumento ele vai converter uma medida, por exemplo, a fita métrica está transformando aquele comprimento num número para a gente. Esse número é a nossa medida experimental, mas, como eu falei, ela sempre está ligada a essa incerteza. E descrever essa incerteza é um dos grandes desafios aí dessa análise. Quando a gente for fazer um gráfico e a gente quiser descrever o erro da nossa medida, a gente escreve ele assim, né? O valor esperado ele vai estar no meio e a gente coloca esse mais ou menos um ΔX. Esse ΔX é a nossa incerteza. Então isso quer dizer que o nosso valor medido poderia estar aqui, em qualquer lugar, dentro dessa faixa de incerteza ali. Então, essa barra positiva e negativa, né, para cima e para baixo, é mais a incerteza e menos a incerteza. Então, ele dá para a gente a nossa barra de erro aí, experimental. Então, a gente tem esse X barra que eu chamei de valor esperado, que é o valor da nossa medida, ou um valor que a gente vai tirar de uma série de medidas. A incerteza associada à medida, que vai depender. Como se trata essa incerteza vai depender de caso a caso, e a gente tem que descrever uma unidade. Então essa é a forma, digamos assim, padrão de você descrever uma medida na física.